Ô pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui chegando no capítulo 4 da nossa leitura comentada do livro Avivamento Real, do pastor Enéas Tonini. Hoje eu estou com meu livro laranja. Cada dia meu livro é de uma cor. Um dia é o verde, outro dia é o laranja. Eu não sei qual que é aquela edição lá. É o melhor, né? Essa aqui é uma edição mais nova do que aquela lá verdinha que eu apresentei para vocês nas últimas 2 vezes aí. Eu trabalhei com ele, porque eu estava lá no seminário, hoje estou aqui na igreja. Bom, eu quero também, antes de tudo, pedir que você, se puder, curta o nosso vídeo no joinha aí, e compartilhe também, porque, enfim, pode ser que esse vídeo aqui seja legal, interessante para alguma outra pessoa que, enfim, tem interesse sobre esse assunto. Então, nós vamos retomar aqui do capítulo 4, a mesma versão que nós temos feito sempre. Eu vou lendo e a gente faz um comentário aqui, sempre trazendo para o cotidiano da nossa igreja. Como a gente pode pegar o que o pastor Enéas fala aqui e aplicar na nossa vida eclesiástica. Né? Vida eclesiástica é a vida em igreja. Né? Eclésia, em grego, é assembleia e é o termo utilizado para igreja. Tá certo? Bom, antes de tudo, eu gostaria de falar aqui que isso aqui faz parte de um projeto de reafirmação da nossa identidade, tá certo? Não faço juízo de valor aqui, nem com tradicionais, nem com pentecostais, nada do tipo. A gente tenta afincar aqui a nossa estaca, né, afincar a nossa bandeira na parte histórica e teológica que nos diz respeito, que aí é a renovação espiritual que aconteceu no Brasil nos anos 60. O pastor Enéas foi uma figura proeminente. A nossa igreja, historicamente, vem dessa linha, né? Uma igreja batista renovada, né? Da Convenção Batista Nacional, cujo um dos fundadores é o pastor Enéas Tonini. Então a gente está aqui só fazendo alguns comentários, às vezes, para exatamente colocar que nós não somos tradicionais, embora na nossa igreja em particular possa ter alguns elementos disso, né? Possa ser uma igreja à vista de alguns até mais tradicional, e nós não somos pentecostais, embora alguns valores do pentecostalismo se mesclem aqui, né, com da renovação espiritual, tá certo? Então, o capítulo 4 do livro, o pastor Enéas vai falar sobre o avivamento no lar. Ele coloca 3 tópicos aqui. O primeiro é a leitura bíblica em Apocalipse 1, do 9 ao 20, com oração e meditação. Eu não vou fazer isso aqui, porque o vídeo vai ficar longo. O segundo ponto chama-se ponto de partida. E aí o texto é em Colossenses 4,15, e ele escreve aqui: saudai os irmãos de Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa. E aí ele coloca aqui: ouça o que Paulo diz, a igreja que está em sua casa. Cada lar deve ser uma pequena igreja, né? Uma igrejinha, ele coloca aqui, do Senhor. E pergunta para o leitor: seu lar é assim? Como vai a igrejinha que está em sua casa? Responda diante do Senhor. Então, esse primeiro trecho aqui, que você reflita sobre como está a sua casa. Tá? Ela é uma pequena igreja, né? É uma reflexão que ele traz para nós aqui. E aí ele vai colocar um ponto, um segundo ponto um pouco maior, com algumas divisões aí de A a G. E aí tem a parte 3, da mesma forma, pequenas divisões aí de A a H, e a parte 4, que é a conclusão. Então nós vamos ler aqui rapidamente, fazer alguns comentários. Antes de começar, se você não assistiu os outros vídeos, assista, né? Precisa parar esse e ir lá assistir. Assiste esse, depois você volta e vê o capítulo 1, 2 e o 3, tá bom? Como vai o seu lar? Alguém poderá responder: mudei-me para uma casa nova, grande e bonita. E outros poderão dizer: construí ou comprei uma linda casa com cortinas novas, modernas, algum tipo de móveis, os mais caros, tapetes raros, aparelhos elétricos, os mais diversos, louça finíssima, talheres, prataria, baixelas. Mas não é isso que perguntei. A pergunta foi: como vai a sua casa? Como vão as relações entre marido e mulher? Entre pais e filhos? Como vão as coisas com a sogra?
Há paz em seu lar? Há o temor de Deus? Há respeito? Há ordem? Como vai o seu lar? Quando eu era rapazinho, crente novo, o pastor Enéas coloca aqui, conheci um homem que, aliás, era dirigente de uma igreja. Fora de casa em casa. Fora de casa em casa um santo. Em sua casa, porém, fora de casa em casa era um santo. Em sua casa, porém, era uma fera. O acento está errado aqui. Quando chegava, a esposa tremia e os filhos iam se esconder. O homem era um ditador feroz. Será assim o seu lar? Ele questiona para quem está lendo. Ponto 2. Em 1960, estava dirigindo um retiro de pastores batistas num certo estado de nossa pátria. De dia trabalhava com os pastores e à noite pregava em uma igreja. Nós, pastores, fomos poderosamente visitados pelo Espírito Santo em 2 dias consecutivos. A visitação foi fora do comum. Um dos pastores, alcançados pelo fogo do Espírito, veio a mim no sábado à noite e me disse: amanhã, depois do culto noturno, o irmão pode ir à minha casa? Tenho algo a acertar com a minha família e preciso do irmão lá. Irei, foi a minha resposta. No domingo à noite, terminado o trabalho, o carro já me esperava e rumamos para a casa do referido pastor. Fomos na cozinha onde tomamos um lanche. Após a frugal refeição, o pastor foi logo dizendo: Pastor Tonini, chamei o irmão aqui para acertar as coisas no meu lar que não vão muito bem. Esse pastor tinha um filho de mais ou menos 17 anos. Pai e filho não se davam. Sempre com conflitos, sempre com atrito, e o pai, por ser pai, prevalecia com a autoridade paterna. O filho era esmagado. Nessa altura, o pastor se levantou dirigindo-se ao filho e disse: Meu filho, nós temos brigado, temos discutido, temos nos odiado e vivemos ressentidos. Reconheço que o tenho prejudicado, e agora, em nome de Jesus, peço-lhe perdão de todo o meu coração. O filho já chorava e, lançando-se ao peito do pai, disse: Papai, eu também tenho magoado e lhe causado grandes tristezas, e eu lhe peço perdão em nome de Jesus. Pai e filho se estreitaram num abraço, choraram e se perdoaram e oraram. Logo aquele pai se voltou para o outro filho e fez o mesmo. E para a filha também, e afinal para a esposa, e todos caímos de joelhos naquela cozinha, e os céus desceram e houve Pentecostes naquela casa. Alguns anos mais tarde hospedei-me nessa casa e respirei nela paz, harmonia, graça e amor. Esse pastor é hoje uma bênção na obra de avivamento no Brasil. E por quê? Simplesmente porque resolveu esquecer-se que era pai, era pastor, para reconhecer que andava errado, ao ponto de pedir perdão aos filhos e à esposa, e transformar a sua casa numa igrejinha do Senhor. Quem sabe você, pai ou mãe, filho ou filha, precisa fazer o que aquele pastor fez? Existe paz no seu lar? Compreensão mútua, simpatia, verdadeiro amor e equilíbrio? Um ninho de amor ou um albergue onde a família se recolhe para dormir? Um ninho de amor ou apenas um restaurante onde se come, uma lavanderia ou uma sala para receber visitas? Que tal o seu lar? Um ninho de amor ou um covil de desobedientes, irreverentes e desordeiros? Pai, o que tem feito você para o bem do seu lar? E você, mãe? E você, filho? E você, filha? Sua casa é uma igrejinha do Senhor ou uma sinagoga do diabo? Se sua casa for uma igrejinha de verdade, e a igreja do Senhor é a soma das igrejinhas, ou seja, dos lares, será uma igreja poderosa. Se o seu lar for de oração, sua igreja também será de oração. Se for de estudar a Bíblia, a sua igreja conhecerá a Bíblia. Se for de gente obediente e reverente, assim também será a sua igreja. E se for do contrário disso tudo, assim também será a sua igreja. Uma negação. Dificilmente a igreja irá além do nível dos lares. A igreja será o que são os lares. E como vai o seu lar? Ponto 3 aqui, ídolos no lar. Isso tudo é para a gente refletir, né? Ele está fazendo a gente refletir. Cada um aí pensa como está a sua casa. Ídolos no lar. Em Gênesis 31:34, lemos uma antiga, mas sempre atual declaração. Ora, Raquel havia tomado de seu pai os ídolos do lar. Ouviu bem? Ídolos do lar. Os lares modernos estão saturados de ídolos, alguns inocentes, outros grosseiros e perigosos. E quais são os ídolos do lar? Aí vai elencar aqui de A a G. O álcool. Quantos são os lares cristãos onde não há uma garrafa de uísque, de champanhe, de vinho, de cerveja, de licor, cachaça ou barril de chope? E que influência cristã
pode esse lar exercer sobre os filhos e sobre os vizinhos? Será que Jesus está contente com essa igrejinha? Fumo. Em muitos lares cristãos, o fumo é um ídolo. Crentes, às vezes com cargos e responsabilidades na igreja, vivem escravizados pelo fumo. Que estão ensinando a seus filhos os pais que fumam? Jesus estará satisfeito com uma igrejinha cheia de cinzas de cigarro, com o cheiro de fumo e com o dinheiro que nela você consome? Que é interessante frisar que a igreja brasileira ela sempre adotou um padrão de condenar o fumo e o álcool, né? Mesmo que a Bíblia fale sobre o excesso. No caso do álcool, né, claro, fale sobre o excesso. Mas se você tira essas coisas da sua casa, você evita que, enfim, possa ali haver um início, né, de algo dentro da sua casa. Mas muito mais do que tirar de dentro de casa, é você ensinar, né, o seu filho ou conversar com as pessoas da casa para que, exatamente o que está dito aqui, isso não se torne um ídolo. Né? Ele vai elencar outras coisas aqui, inclusive televisão, literatura, que hoje é muito mais pernicioso do que tabaco, álcool, etc. Né? E coisas que em outros países, outras igrejas, em outros países, em outras culturas, fazem e não condenam como é condenado no Brasil. Estou só fazendo esse parênteses aqui para que a gente fixe, né? Não se firme na ideia do elemento em si, mas se firme na ideia do ídolo. Né? O dinheiro é um ídolo em muitas casas. E o dinheiro é muito mais pernicioso do que álcool e fumo. Né? Enfim, o álcool ele gera contenda, ele gera dissidência, ele gera violência. Né? Em qualquer lugar, dentro de casa, pior ainda. E é justamente onde a Bíblia condena o álcool, né? No excesso, na embriaguez. Se você ler a passagem de Noé lá, você vai entender, né, de Noé, lá você vai entender muito bem aqui o que a gente quer dizer quando se refere à bebida, etc. Né? A embriaguez, aquilo que a Bíblia fala sobre a bebida. Jogos, né? Muitas casas possuem baralho para jogo. Bilhar, snooker, naipes, uma série imensa de armas com que Satanás amarra muitas almas. Vem logo a desculpa, é para passatempo e brincadeira. Brincadeira, exatamente, aí está o engano do diabo. E quantos veem em sua casa bilhetes de loteria, números de rifa, jogo do bicho, até apostas de cavalo? Será que o Senhor Jesus está satisfeito com uma igrejinha cheia dessas coisas? Aqui novamente, na mesma questão. O livro foi escrito num contexto onde o baralho tal, ele era mal visto. Existiam até uns livrinhos mais novos, claro, chamados Ferramenta, onde dizia ali que o valete, não tinha o rei, a dama e o valete, que era um misto entre um e outro tal. Então a igreja ela passou a criar muitas regras com relação a esses 3 pontos aqui, principalmente, que com o tempo a cultura do Brasil a igreja foi assimilando de uma maneira diferente. Era muito rígido antigamente, né? Então o problema não está no baralho em si, né? O problema está no ídolo do dinheiro, que faz a pessoa jogar por aposta, né? E aí o dinheiro que vem fácil, não vem fácil só dessa forma, né? Vem fácil de outras formas. Que se a gente fosse contextualizar para hoje, e aqui acho que vai ficar bem claro o que eu vou dizer, a gente poderia tirar o baralho daqui e colocar o gato net, o aparelho que desbloqueia os canais lá. E é uma forma de você burlar um serviço que é prestado por uma empresa, etc. As pessoas dependem daquele trabalho para levar sustento para suas casas também. Então, assim, quando eu digo contextualizar com a cultura, é isso que eu estou dizendo, né? O baralho em si não chega a ser um problema. Né? Isso pode ser até uma opinião minha, que as pessoas vão divergir. Né? O brasileiro ama, né? O cristão brasileiro ama ser bem superficial e ficar apegado a essas coisas aqui, bebida, tabaco, jogo, né, baralho, etc, qualquer coisa, né, sinuca, mas a questão não está, né, eu vejo que a questão não está em si, naquilo, mas está quando isso se torna um vetor para o pecado, para a idolatria, para o vício, né, e a gente lembra aí que o vício existe de várias outras formas, a própria televisão, que ele vai citar daqui a pouco aqui, é um vício. Hoje em dia na nossa cultura, que eu estou falando da assimilação, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, né, e não é só para jovem não, que tá cheio de tiozão, né, tiazona do Zap, que adora ficar passando notícia, não fica sem saber o que aconteceu na política, o que aconteceu no futebol, quem falou mal de quem na novela, o que aconteceu.
e fica lá no WhatsApp, né, no YouTube, né, as pessoas estão escravas do YouTube. Então hoje em dia nós continuamos, o ser humano, ele é uma fábrica de ídolos, ele é uma fábrica de maus costumes, de maus hábitos, e tudo o que nos escraviza de alguma forma torna-se um ídolo em nossa vida e precisa ser combatido com a ação do Espírito Santo. Até mesmo nas questões que dizem respeito à igreja, né? Tem gente que é escrava do pecado, mas não do pecado da prática do pecado. É escrava do pecado de só falar de pecado, né? A pessoa só fala de pecado, só exorta, só quer, enfim. Então, só fala disso, né? Então aqui eu estou só tentando trazer outras ideias, porque a gente vai ler uma coisa aqui dos anos 60. Nos anos 60 as coisas aconteciam de uma maneira diferente do que hoje, né? Do que acontecem hoje, de muitas formas aí, tá bom? Literatura, em lugar da Bíblia, revistas em quadrinhos, enredos amorosos de televisão, revistas pornográficas, perigosas, de influência negativa. Será que o Senhor Jesus está satisfeito com as igrejinhas de sua casa, cheia dessas coisas? Televisão. Acho que a TV em si nada é, pelo contrário. É um engenho baseado numa admirável lei de Deus. No mau uso dela está o perigo. Então você vê, ele vai aplicar aqui a televisão, o que eu aplico a todas as outras coisas que foram faladas antes aqui, né? Tudo mal utilizado é ruim, é pernicioso, né? Para a alma humana, para o espírito humano. Então quando o evangelho vem, ele vem para colocar equilíbrio nas coisas. E o equilíbrio é você fazer bom uso, optar, isso eu não quero, isso eu quero, mas em tudo que haja equilíbrio, né? Agir com santidade é agir com equilíbrio, né? Então nós nos deixamos dominar pelos prazeres da nossa carne. Quais são os prazeres, né? Prazer não é nada ligado à imoralidade sexual. Também, né? O sexo mal utilizado vira imoralidade. Então a pessoa não contente em só fazer com mulher, vai fazer ou só com homem, enfim, né? Só com uma pessoa, por exemplo, vai fazer com um grupo de pessoas, com animais, enfim. É aí que está o problema, né? A pessoa se deixa dominar pela ira, se deixa dominar pela vaidade, pelo orgulho, pela luxúria. Então ela não consegue não ser sensual nas fotos que ela tira e publica na internet. Isso é uma pessoa que está se permitindo dominar-se pela luxúria, pela vida lasciva, né? E aí a gente começa a estender isso daí, é igual uma massa de pizza, de macarrão. A gente vai abrindo e vai ficando maior. Né? Quem eu sigo nas redes sociais, porque há pessoas que são lascivas, que esbanjam luxúria, né? Cantoras de funk, de pop, por exemplo, né? Cantores também, de MC, etc. Então, às vezes, uma pessoa mais velha, não sigo, nem uso Instagram. Não, mas você vê um filme lá que o artista te leva a isso, né? Você gosta de determinada mulher lá que sempre faz os filmes que você assiste, ou um homem que sempre faz, né? Porque isso vale para a mulher e para o homem. Tem ninguém que por causa de sexo, que é menos levado a esse tipo de coisa, por exemplo. Isso é uma questão da carne humana. Então aqui ele vai dizer sobre a TV, né? A TV em si não é um problema. O problema é o uso que se faz dela. E isso vale para todas as outras coisas aqui. Todas as outras coisas aqui. Ela está conseguindo matar duas básicas instituições divinas, o lar e a igreja. Vale destacar que eu tenho inclusive uma aula gravada no YouTube da igreja falando sobre engenharia social. A TV promove engenharia social. Né? Eu falo lá sobre as novelas, filmes, Netflix. Não pense que seriado da Netflix serve para entreter. Serve para fazer engenharia social. Vídeo de YouTube, né? YouTubers aí, servem para nos enganar também. Né? Alguns descarados, outros não. A novela, a engenharia social. Pode ver que onde chegou a novela da Globo, chegou junto o divórcio, a traição, a luxúria, a ideologia gaysista, né? É muito bom a gente sempre frisar isso. Existem homossexuais que seguem uma agenda gaysista. Existem homossexuais que não. Né? O problema está na agenda gaysista, né? Que é o que é promovido por meio dessas novelas. Então, como o debate público no Brasil ficou muito bagunçado, as pessoas não fazem essa distinção. Então, nós não devemos ser contra o que a pessoa é, né? Embora haja um pecado na prática.
Mas o problema é quando a ideologia passa a determinar que aquilo seja obrigatoriamente ensinado em escolas, que as pessoas, por causa de questões de fé, passem a enxergar como uma prática normal e não sejam proibidas de falar sobre os valores da sua religião, da sua crença, né? Isso atinge frontalmente o cristianismo, etc. As crianças não estudam mais, não vão à mesa para as refeições. Isso é um problema grave, né? A família precisa fazer a refeição junta, pelo menos nos dias em que estão todos em casa, porque tem gente que trabalha fora, etc. Né? Veja como Jesus, eu não vou entrar nisso aqui porque a gente vai longe, mas veja como Jesus escolheu, né, praticar a comunhão do seu corpo e do seu sangue. Sentou com os discípulos à mesa, né, quando ele ia para uma conversa íntima com alguém, ia lá na casa dos aqui que ele falou para Zaqueu, Zaqueu, eu vou na sua casa, senta na mesa e comunhão, conversa, olho no olho, enquanto se alimenta. Né? Perceba como esse detalhe é interessante. Não dormem na hora certa, não obedecem mais os pais, só aprendem coisas erradas. Os pais não têm autoridade sobre os filhos, porque também são escravos da TV. Não se faz mais visitas, não há comunhão no lar, nem culto doméstico, nem devoção pessoal. Isso aqui é fundamental. Devoção pessoal, momento de autoexame, de oração, né, de intimidade com Deus. Todos nós precisamos ter diariamente, buscar ter isso. A maior parte não vai mais à igreja porque não pode perder o capítulo da novela. Isso aqui em culto semanal acontecia muito sempre, né, em todas as igrejas. Né? Isso era comum. A televisão transporta para o recinto do lar o cinema, o futebol, o humorismo inconveniente, nudismo, blasfêmias, tudo que deseduca. Será que o Senhor Jesus se assenta com você na igrejinha do seu lar para ver os programas de televisão que você vê? Os fins de semana, a igreja termina no sábado, mas a semana termina no sábado. Mas o fim de semana de hoje termina no domingo à tarde ou na segunda de manhã. Com esse fim de semana ninguém vai à escola dominical nem aos cultos. E se todos os crentes fossem para fim de semana? O que seria das igrejas? E como crescem os seus filhos? Será que Jesus sai com você e com sua família para as chácaras, para a praia, para a montanha na sexta-feira à tarde ou no sábado pela manhã? Outros ídolos. O mau testemunho que os pais dão aos filhos com brigas, gritarias, mentiras, ódio. Uma série de coisas que destroem a influência positiva do lar. A construção da casa no domingo. A cerca do muro a construir. A horta, o passarinho, a pesca, a caça. O filhinho idolatrado, que não pode apanhar vento, né? As pessoas não levam o filho na igreja para não ficar doente, etc. É o que ele está querendo dizer aqui, né? A cama, que muitas vezes segura um corpo cansado, são ídolos do lar, portanto, ídolos da igrejinha nossa. Será que Jesus os aprova? Que ídolos você tem na sua casa? Quais? Você pode escondê-los dos olhos humanos, mas de Deus jamais. Quando ia começar a semana da Páscoa, portanto, dos pães asmos, os israelitas buscavam e rebuscavam em suas casas o fermento para eliminá-lo. Removamos também dos nossos lares o fermento do álcool, do fumo, do jogo. Ele vai listar aqui as coisas, né? Literatura perniciosa, TV, tudo que se tornou um ídolo em nosso lar. Uma senhora em Minas nos escreveu dando uma busca em sua casa, no fermento pernicioso, achou escondido no armário da filha várias coisas e removeu tudo. Faça também você a limpeza dos seus ídolos, da igrejinha hoje mesmo. Em lugar do fermento e dos asmos da santidade. Isto é, removidos do lar, devemos colocar em seu lugar as bênçãos do Senhor. Aí ele vai listar aqui. A Bíblia aberta em nossa casa, vale dizer, obedecida e praticada. Devoção pessoal, cada membro da família lendo a Bíblia, estudando, orando, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Os pais devem dar o exemplo. Culto doméstico, uma hora conveniente, a família reunida para adorar o Senhor no lar. Família que ora junto permanece unida. Que eu pulei, desculpa, está no ponto 4, né? O que colocar no lugar dos ídolos dentro do lar. Caixinha de promessas sobre a mesa da sala, para que todos os que vêm à nossa casa, dela, né, se inspirem, dessa caixinha aí, inspirem-se. Uma boa literatura para o nosso lar, trazer, né, boas literaturas, quadros com dizeres bíblicos espalhados pela casa, boas conversações sobre Bíblia, missionários, vitórias no reino de Deus, experiências de servos do Senhor, muito amor em nosso coração, compreensão para com os nossos filhos, tolerância com vizinhos, empregados, patrões, amigos e inimigos, sempre orar por eles, nunca falar mal deles.
E aí ele encerra com a conclusão. A igrejinha do nosso lar deve ser tão boa que deixe saudades em nossa alma. O missionário, que hoje está aposentado nos Estados Unidos, contou que cada vez que ia à sua terra natal, para aproveitar as férias, não deixava de visitar a sepultura dos avós com quem se criou. Diante da sepultura deles, com o chapéu na mão, levantava uma oração. Ó Deus, graças te dou pela vida dos meus avós, que me criaram na tua palavra, me ensinaram o teu caminho e me levaram junto a ti. Ó Deus, graças eu te dou pelo lar dos meus avós, lar que deixou saudades em meu coração. E que tal o seu lar? É uma igrejinha do Senhor? Aqui nós terminamos o capítulo 4 do avivamento no lar, tá certo? Então, o avivamento no lar nada mais é do que nós trabalharmos os ídolos que na realidade estão dentro dos nossos corações, da nossa vida. Então, de tudo que foi falado aqui, se eu tivesse que dar uma palavra hoje, qual é o ídolo do lar para mim? Né? Que eu enxergaria como ídolos, que eu enxergo como os ídolos do lar? Eu enxergo o dinheiro como líder, né, como o ídolo dos lares hoje em dia. Né? Os pais criam os filhos para ganhar dinheiro, não para estudar, para serem pessoas sábias, né? Para estudar o que dá dinheiro, não se preocupam em preparar o filho para a faculdade, só querem que vão para a melhor faculdade, né? Em tese a melhor faculdade, mas não preparam o filho para chegar lá e saber em que terreno ele está pisando. Né? Então vai achando que é uma coisa, volta feminista, volta, enfim, com uma série de ideologias na cabeça que destroem, né, a pessoa, destroem o ser humano. Né? Como eu falei num podcast que eu participei dos Metroviários de Cristo, tá? No YouTube, se você quiser, você pode ir lá assistir. A ideologia ela transforma a pessoa quase que num bicho. Né? Quase não, muitas vezes transforma a pessoa num bicho. Porque até defecar na rua, a pessoa defeca igual um cão, igual um gato abandonado de rua, por conta aí de ideologia. E é isso que o jovem vai aprender na faculdade. Mas não se pensa nisso. Se pensa em, não, meu filho precisa ter um futuro, enfim. Aí a gente vai trabalhar de várias formas isso. Então a busca desenfreada por isso tem levado as pessoas à destruição. Isso não é dessa década, de 50 anos para cá, isso é de muito tempo já. Né? Então as pessoas se preocupam somente com isso. E não em deixar de fato pessoas melhores nesse mundo aqui, né, com valores cristãos e com valores pessoais mesmo, de busca pela verdade, pelo conhecimento, né, de estudo, estudo mesmo, né, estudo não é o que o professor fala na sala de aula, muitas vezes o que ele fala lá é mentira, né, não está certo. Então é essa instrução, né, então eu vejo que esse é um problema. Existem outros ídolos, é claro que existem, mas esse eu vejo como um problema endêmico, porque ataca todos os membros de uma família de maneira igual, né, equivalente. E aí a gente precisa de muita sabedoria de Deus para poder trabalhar isso, para instruir os jovens aí, os filhos, né? Enfim, até na verdade isso é até um problema muitas vezes dos pais também, enfim, como eu falei, essa perseguição desenfreada pelo dinheiro como a origem e o fim, né, da vida humana, a finalidade última da vida humana, e pela felicidade como algo pautado nisso, é um principal problema que eu enxergo que nós temos hoje, principal ídolo, né, e um lar que não se atenta para isso, enfim, é um lar, como o pastor escreve aqui no livro dele, que precisa passar por um avivamento, né? Avivamento não é, como a gente tem visto, barulho, né? Não é só se falar em outras línguas, ter visões, essas coisas, que todo mundo sempre associa ao batismo do Espírito Santo, né? Avivamento é uma vida que reflita Cristo, uma vida guiada por Cristo, uma vida onde o Espírito Santo te usa, mas te usa de várias formas, não é te usar lá gritando na igreja em línguas estranhas, não é só isso, né? Não é isso, é usar com sabedoria, é usar você se colocar na vontade de Deus para que Ele faça em você o que deve ser feito, para que você reflita Cristo, né? Para que nós combatamos os ídolos, né? Para que nós façamos combate aos ídolos da nossa época, que aí sim a gente consegue fazer a mensagem penetrar aí
nas bolhas que as pessoas estão. Cada um está numa bolha, né? A bolha ideológica, a bolha política, a bolha, enfim, do entretenimento. E aí a gente faz a pessoa, a gente perfura essa bolha e a pessoa é atraída pela mensagem. Tá certo, pessoal? Então espero que o livro tenha agregado aí. Se você não assistiu os outros vídeos, o momento de assistir agora é esse, que está acabando o capítulo 4. Você volta lá para o capítulo 1, 2 e 3, tá? Que a gente já tem gravado aí. Se você puder, compartilha esse vídeo com alguém que se interessa pelo assunto. Curte, né? Põe um joinha aí pra gente, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo aqui agrada a você e faz com que ele apareça para outras pessoas inscritas no canal, etc. Né? Aparece ali como sugestão para alguém que acompanha esse tipo de assunto assim, de cristianismo aqui na plataforma. Beleza, pessoal? Então, beijão para você. Até domingo na igreja. Deus te abençoe.